Deus é bom. Amém. Nesse momento nós estaremos orando pelo nosso irmão Marcos. Amém. Estaremos extraindo a palavra nesta noite. Lembrando que amanhã será um culto da família, irmãos. Os irmãos que puderem fazer um convite, convide alguém para estar visitando a nossa igreja, participando do culto, porque eu tenho certeza que o Senhor fará, continuará fazendo grandes coisas. Amém? Em nosso nome. Estenda suas mãos para cá, queridos, e vamos estar orando. Meu Deus e Pai, Senhor, neste momento nós entramos diante da Tua presença, ó Deus, e eu quero fazer um pedido especial para a vida do nosso irmão Marcos, que estará ministrando a Tua palavra nesta noite. Amado Espírito Santo de Deus, venha conduzi-lo, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem para passar para as nossas vidas. Que a Tua presença, Senhor, transborde sobre a vida do Teu servo, Pai, e que ele seja um canal de bênção para nós. Deus, que seja diretamente do Teu coração para a vida do Teu Filho, Senhor, e que nós, ó Pai, a Tua igreja, possamos receber e ser impactados com a Tua palavra nesta noite. Muda, Senhor, a nossa vida, muda a direção, nos conduza naquilo que o Senhor deseja, ó Pai, e que o Teu querer e a Tua vontade seja vivido por nós. Peço que o Senhor abençoe a nossa compreensão, ó Deus, e que possamos entender aquilo que o Senhor deseja para nós, e que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, regozijando, porque eu sei que o Senhor vai falar conosco neste momento, ó Pai. E é em nome de Jesus que eu faço esta oração, entrego nas Tuas mãos. Amém. Glórias a Deus. Mas, Senhor, queridos, glória a Deus, estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Está fraco, hein? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Irmão, sem perder esse tempo, vamos abrir nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Queria agradecer a Deus, primeiramente, mais uma oportunidade. Quinta-feira estivemos aqui, com a bênção. Estivemos aqui com o nosso irmão Francisco e hoje estamos aqui novamente. Bem, muito bom estar na presença de Deus. Ainda mais numa casa onde que você entra e você já sente a presença do Espírito Santo. É maravilhoso demais. Quem achou João 12? Amém? Vamos ler do 1 ao 11. Está escrito assim a palavra de Deus. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia. E Lázaro era um dos que estavam à mesa. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha bolsa e tirava o que dali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a para o dia da minha sepultura. Guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. E muita gente dos judeus soube que estava ali, e foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos.
E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, então, dando uma salva de palmas para Jesus. Que Ele é bom. Amém? Glória a Deus. Irmão, esse texto de João 12 é um texto muito lindo, né? Porque ele é um texto que fala sobre uma família que Jesus amava muito, né? Que é a família de Maria, Marta e Lázaro. No capítulo 11, o capítulo anterior a esse, Jesus ele faz um dos maiores milagres que talvez ele tenha feito, né, no seu ministério. E esse milagre ele só é relatado por João, que é a ressurreição de Lázaro. Jesus ressuscita Lázaro. Amém? E depois da ressurreição de Lázaro, nós conhecemos bem a história. Jesus, ele ressuscita Lázaro, e a Bíblia diz que ele vai para uma cidade chamada Efraim. E Jesus fica ali em Efraim alguns dias, porque depois da ressurreição de Lázaro, ele já não aparecia assim publicamente, porque os judeus intentavam já matá-lo, né? Já estavam com um plano de matar a Jesus. E depois que ele ressuscitou Lázaro, depois do terceiro dia, do quarto dia, né? Aí sim que os judeus estavam querendo a sua morte. Então Jesus ele vai para Efraim. Só que quando nós entramos no capítulo 12, que foi o capítulo que nós lemos, nós vemos escrito que Jesus volta para Betânia, que foi aonde ele ressuscitou Lázaro. E aí o capítulo ele começa dizendo algo muito lindo, né? Ele fala assim: e 6 dias antes da Páscoa, 6 dias antes da Páscoa, olha só, foi Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera. As pessoas que estavam lá, Lázaro, que falecera e que ele tinha ressuscitado, Marta, sua irmã, estava ali também Maria e também os seus discípulos, né, com certeza. E a Bíblia só cita nesse texto Judas. Só que quando nós vamos ali no Evangelho de Marcos, nós vemos que tem outro personagem. Quem que é esse personagem? É o Simão o leproso. Então eu acredito que esse capítulo 12 ele é mais ou menos uma celebração que aquela família fez. Foi mais ou menos uma festa, foi mais ou menos uma ceia que eles ofereceram para Jesus naquele momento, pelo milagre que ele tinha feito por Lázaro, né? E o lugar em que eles escolhem é na casa de Simão o leproso. Nesse texto aqui de João, nós não conseguimos, não tem, mas em Marcos, quando você vai em Marcos, você vai ver que Simão o leproso, ele está nesse texto. Então, queridos, nós vemos aqui pessoas reunidas em volta de Jesus para tributar a Ele gratidão, para tributar a Jesus louvor por um milagre, por uma bênção, por algo que Ele fez alguns dias atrás na vida deles. E se a gente parar para analisar, o que eles estavam fazendo ali naquele lugar é o que a gente estamos fazendo aqui hoje. Porque eles estavam reunidos. E a palavra igreja, no seu sentido mais
mais tradicional, mais comum de hoje em dia, significa convocado, reunido, né? Como no caso de uma reunião. Agora ela, no grego que foi escrito a Bíblia, no grego koiné, significa chamados para fora, os chamados, né? Então ali nós podemos fazer um paralelo com aquele momento que eles estavam passando ali com Jesus, um paralelo com a igreja, um paralelo do momento que nós estamos passando aqui agora, oferecendo ao Senhor toda a honra, toda a glória, agradecendo ao Senhor por nosso dia, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer nas nossas vidas, amém? Então, ali era um culto, queridos, é um culto. Podemos ali fazer um paralelo naquela reunião que eles estavam, como se fosse um culto, porque se existe uma pessoa que não pode faltar no culto, é o Senhor Jesus Cristo, e Ele está aqui nesta noite, amém? Louvado seja o nome dEle, e Ele estava lá também. Então, eu queria fazer um paralelo com os personagens daquele lugar, falando sobre a igreja de Cristo. Quem estava ali naquele lugar? Lázaro. Quem era Lázaro? Lázaro era um amigo de Jesus, que alguns dias atrás Jesus tinha o ressuscitado. Ele estava morto e Jesus foi lá e o ressuscitou. Então, o que nós temos na igreja, irmãos? Nós temos pessoas que foram ressuscitadas. Dentro da igreja, querido, nós temos Lázaros, pessoas que foram tiradas de dentro do túmulo, pessoas que talvez a sociedade não dava nada, pessoas que talvez a própria família não dava nada, como as suas irmãs. Quando Jesus chega lá, fala: Senhor, já fazem 4 dias, já cheira mal. Jesus fala: tirai a pedra. E através da fé, Jesus ressuscita. E dentro da igreja nós temos Lázaros, pessoas que foram ressuscitadas, pessoas que foram tiradas de uma vida de destruição, de uma vida de ilusão, de uma vida de miséria, pessoas que não viviam, pessoas que somente existiam, mas não sabiam o que era ter o dom da vida. Mas Jesus foi lá e ressuscitou. Tem algum ressuscitado aqui nessa noite? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos cheios de Lázaros aqui hoje, cheios de Lázaro. A igreja é cheia de Lázaro, amém? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17 que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, então eis que tudo se fez novo. Não importa quem você era antes, não importa o que você fez antes, não importa o que aconteceu antes com você. Jesus te levantou, te limpou, te ressuscitou, e hoje você é uma nova pessoa, e você é um testemunho vivo para dar para Ele toda a honra e toda a glória. É isso. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, nós somos ressuscitados. Jesus disse assim, quando ele ressuscita Lázaro, ele fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Um dia nós cremos em Cristo. Um dia estávamos numa situação difícil. Pessoas creram em Jesus e oraram por nós, né, Chico? Oraram pelas nossas vidas. Creram que Jesus podia nos tirar do buraco que estávamos, e através da oração de muitas pessoas,
É por isso que nós estamos aqui hoje, para glorificar o nome do Senhor. Glórias a Deus. Irmãos, dentro da igreja existem os ressuscitados e também existem os santos ressuscitados. Isso é interessante. Existem os santos ressuscitados. Jesus, quando foi crucificado, aconteceu várias coisas na crucificação de Jesus, né? A gente sabe, houve ali terremoto, o véu se rasgou de alto a baixo, né? E o dia virou noite. E uma coisa que aconteceu que é muito interessante, que a Bíblia fala, que está lá em Mateus 27:52. Eu já falei isso aqui, não sei se os irmãos vão lembrar. Mas diz assim, ó: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Quando Jesus foi morto e foi crucificado, houve ressurreição de mortos, houve ressurreição de pessoas. Mas essas pessoas que ressuscitaram, elas morreram de novo. Elas não foram as pessoas que foram ressuscitadas para o arrebatamento, para estar com Cristo nos céus, não. Foi um milagre que aconteceu no momento em que Jesus ele consumou ali a sua missão na cruz. Algumas pessoas ressuscitaram. Só que a Bíblia diz que foram e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Eu acredito que naquele cemitério não existia só santos, né? Porque antes de Jesus, João Batista batizou muitas pessoas se arrependeram dos seus pecados, muitas pessoas morreram, como hoje, né? A gente vê todo dia, né? Você vai no obituário, tem gente morrendo, né? Aquele dia também era assim, naquela época também era assim. Então eu acredito que muitas pessoas que foram ali batizadas por João Batista também chegaram a falecer no tempo de Jesus. Mas o interessante é que aqui, nesse cemitério, só ressuscitou santo. Só ressuscitou santo. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Sabe o que eu aprendo aqui, queridos? Jesus conhece a sepultura dos seus santos. Poderia ressuscitar pessoas ímpias, não, mas só ressuscitou santos. O que eu aprendo aqui? Existem pessoas que estão dentro da igreja, existem pessoas que são santas, existem pessoas que servem a Deus de todo o coração, existem pessoas que são devotas ao Senhor Jesus, que buscam a Deus, que lutam, né, contra a sua imperfeição, né? Somos imperfeitos. Só que existem áreas da vida dela que elas estão sepultadas. Elas estão dentro de um buraco. São santas, mas estão sepultadas. Estão num buraco. Talvez um buraco financeiro. Talvez um buraco, um conflito conjugal. Talvez um buraco da depressão. Talvez um buraco da desilusão, da falta de fé. Mas é santa. É santa. Se morrer, vai para o céu. Aqui é uma aplicação que eu estou fazendo. Se a pessoa morrer, ela vai para o céu. Mas existe uma área da vida dela que está sepultada. E Jesus conhece a sepultura dos seus santos. E quando Jesus ressuscitou, essas pessoas saíram da sepultura e se levantaram. Eu queria dizer para você o seguinte, meu querido: Jesus ressuscitou, e Ele é onisciente.
Talvez exista alguma área da sua vida que você está sepultado. Talvez exista alguma área da sua vida que você está em um buraco, que você não consegue ver saída. Eu queria dizer para você que Jesus Cristo, Ele tem o poder de te tirar desse túmulo e te levantar e avivar essa área da sua vida e começar a dar vida para você, para que você tenha uma vida de qualidade, para poder servir a Ele em amor e em verdade. Ele tem poder. Ele conhece quais são as suas dificuldades, Ele conhece quais são as suas limitações, e Ele pode tirar você daí, Ele pode me tirar de lá, Ele pode. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então tem ressuscitados. Lázaro. Quem que estava ali naquele culto? Estava ali naquele culto Simão o leproso, que Marcos nos diz. Simão o leproso estava ali, naquele lugar, reunidos com Jesus. O interessante é que a Bíblia chama ele de Simão o leproso. Mas se a gente analisar, ele não era mais leproso. Porque se ele fosse leproso, primeiro, ele não estava ali. Ele estaria lá isolado, porque os leprosos ficavam num lugar mais rejeitado, né? Se ele estava ali, é porque Jesus já tinha curado ele. Porque não tem nenhuma pessoa que se aproxima de Jesus que não experimenta da cura e da restauração dele. Então aquele homem, ele tinha sido curado por Jesus. E eles estavam na casa dele, fazendo uma reunião. Então o que eu entendo aqui, queridos? Na igreja existem pessoas que experimentaram a cura e a restauração. Eu creio que aqui existem pessoas que já experimentaram cura, já experimentaram milagres, já experimentaram restauração, e tem muitos testemunhos para contar para a glória de Deus. Amém? Olha só, Marcos 14:3. Estando ele em Betânia, sentado à mesa, em casa de Simão o leproso. Simão não era mais leproso, mas Jesus estava ali. Simão era uma pessoa que tinha experimentado a cura. Por quê? Porque a igreja, querido, ela é um hospital. Você crê? A igreja é um hospital espiritual, né? Lucas 5:31-32 diz: Jesus respondendo disse: não necessitam de médicos que estão sãos, mas sim os que estão doentes. A igreja é um hospital. Mateus 21:14 diz: e vieram a ele no templo cegos e coxos, pessoas doentes, e ele os curou. É no tempo que Deus ordena as suas bênçãos. A igreja, querida, ela é como um hospital. Só que o interessante é que nós que estamos na igreja, nesse hospital, a nossa alta só vai ser dada quando o arrebatamento vier ou quando Jesus nos recolher. Amém? Glória a Deus. Estamos internados na igreja de Cristo, recebendo o remédio que é a unção e o poder do Espírito Santo de Deus, para nos manter firmes todos os dias e enfrentar o mundo lá fora. Aleluia. Glórias a Deus. Então essa igreja, ela é uma igreja que restaura. Glórias a Deus. Quem mais estava ali? Essa aqui é conhecida, queridos. Estava ali naquele dia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O celular está dando trabalho para mim. Meu dedo tudo cheio de calo. Estava Marta. Quem que era Marta? Marta era irmã de Maria, irmã de Lázaro. E a Bíblia diz no texto que nós lemos que Marta estava ali e Marta servia. Na igreja de Cristo existem servos.
A igreja é um lugar para servir. O próprio Jesus disse assim: ó, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Nós temos que ter o exemplo de Cristo. Viemos para servir. Amém? Olha só, João 12:2. Deram-lhe, pois, ali uma ceia e Marta servia. Marta servia. E não vai ser só aqui. Quando você vê naquele episódio que Maria está aos pés de Jesus na casa, Marta está ali também, correndo para lá e para cá, servindo. Era a vocação dela. Ela toma ali uma chamada de Jesus, mas tem pessoas que têm esse dom de servir. Ele quer fazer, quer ajudar. Eu quero fazer alguma coisa, o que tem que dar, o que tem que fazer, o que tem que arrumar. Ela gosta de servir, ela sente prazer de servir, ela sente feliz servindo na casa de Deus. E o próprio Jesus, ele nos ensinou isso quando ele lavou os pés dos discípulos. Ele deu uma lição de humildade naquele momento. Ele lavou os pés dos discípulos. Imagina, queridos, o Deus que criou os céus e a terra. Aí onde você está, Chico? O Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, ajoelhar diante de você, para lavar os seus pés. E aí ele lava os pés de todos, principalmente de Judas. E ele diz assim: assim como eu fiz. Vocês dizem que eu sou mestre? Tá certo, eu sou mestre. Mas assim como eu fiz, vocês façam iguais, uns aos outros. Que uns sirvam aos outros. Que todos sejam servos. Todos nós que estamos aqui, queridos, nós fomos chamados para servir. Amém? Glórias ao nome do Senhor. Então Marta servia, E a Bíblia diz que o maior dentre vós será quem? O vosso servo. Os discípulos vinham brigando para ver quem seria o maior, É o vosso servo. Agora tem um texto que me chama muita atenção, que é Salmo 101:6, que de Jesus fala assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, este me servirá. Querido, se você andar no caminho de Deus, se você tomar uma posição e falar: Senhor, eu quero te servir de todo o meu coração, eu quero priorizar o Senhor, eu quero priorizar totalmente a sua obra, eu quero dar continuidade ao Pai naquilo que o Senhor fez aqui. Eu quero, Senhor, dar valor, eu quero valorizar aquilo que o Senhor fez na cruz do Calvário. Eu estou totalmente disponível para ser um servo do Senhor. E o Senhor te olhar e ver que você está no caminho reto, Ele vai falar assim: esse aí vai ser o meu servo. Queridos, Deus pode fazer uma transformação na sua história. Deus, Ele pode arrancar você do seu trabalho, querido, para colocar você para servir somente a Ele. Ele pode fazer isso, porque Ele é Deus. Amém? Quarto lugar, quem estava ali na igreja? Fala para o seu irmão que está do lado aí. Judas. Glória a Deus. Sabe o que eu fiquei sabendo esse dia? Não sei se é verdade, o Chico deve saber. Que quando as pessoas iam lá fazer registro no nome de uma criança que nascia, se você for lá e colocar Judas, fala: eu quero colocar Judas no nome do meu filho. Antigamente, não sei hoje, mas muitos cartórios, não que eles impediam, eles tentavam fazer com que a mãe não colocasse, devido ao nome,
Aí você acha que talvez aí um Judas Tadeu, mas é muito raro, né? É muito difícil. Se você perguntar, quem que você quer ser dos discípulos? Um quer ser Pedro, outro quer ser Tiago, João, mas Judas ninguém quer ser, né? Judas não, né? Judas não. Imagina um moleque chamado Judas, hoje em dia. Nossa, é pedrada todo dia, né? Glória a Deus. E Judas estava ali, querido. E Judas, ele se manifesta em um momento em que Maria, que nós vamos falar dela daqui a pouco, ela chega diante de Jesus e ela faz um ato maravilhoso diante de Jesus, né? Ela entrega algo para Jesus, ela faz um ato de adoração, né? Hoje é um culto de louvor e adoração, foi falado muito de adoração. E nesse momento que ela faz, Maria, irmã de Marta, que servia, Judas, ele entra na situação ali, né? Ele se manifesta. No versículo 4 ele fala assim: então dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Aí a Bíblia diz: ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque ele era ladrão. E ele tinha a bolsa e ele tirava o que ali se lançava. Amém? Quem que é Judas? Na igreja tem Judas, irmão? Será que tem? Tem, né, mãe? Igreja tem. Judas aqui nesse momento, queridos, ele está falando algo que ele não vive. Ele não estava preocupado com os pobres, ele estava preocupado com o dinheiro, porque o dinheiro que foi gasto, que a Maria está entregando para Jesus, era muito. Então Judas, ele prefigura, ele simboliza aquelas pessoas que são especialistas, né? É o especialista em algo que participou, né? Que viu, mas nunca viveu. Judas, quem que é Judas ali? Ele é o homem do discurso. Será que na igreja tem os homens do discurso? Judas está dando um discurso lindo. Poxa, vamos fazer a obra social com esse dinheiro aí, irmão. Ô louco, gente, olha esse dinheiro aí, dava para a gente comprar um terreno, aumentar a nossa igreja. Não é discurso, é só da boca para fora. A intenção do coração dele era outra. E infelizmente, queridos, os Judas que existem nas igrejas hoje são essas que só têm discurso, pessoas que só falam, né, Maria? Pessoas que só estão ali, falam, mas não vivem o que falam. Não vivem. Esses são Judas. Os Judas de hoje em dia, quem são os Judas de hoje em dia? São aqueles que têm muito Jesus na boca, mas não tem nada de Jesus no coração. Os Judas de hoje em dia são aqueles que vivem evangelizando, mas não vivem o evangelho. Os Judas de hoje em dia são aqueles que conhecem a história de Deus, mas não conhecem o Deus da história. Pessoas que falam de uma coisa que nunca teve experiência. Por isso que Mateus 15:8, Jesus disse assim: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração, ele está longe de mim. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Amém? Mas sabia que até para os Judas, nosso Deus é tão misericordioso, que até para os Judas existem perdão? Até para os Judas da igreja existe perdão?
Pedro deu uma de Judas uma vez também. Discurso: Senhor, eu vou com o Senhor até onde o Senhor for. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor. E olha o que a palavra fala, aqui o versículo que eu li, que Tiago fala. Ele fala assim, tornai-vos praticantes e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Pedro, naquele momento, ele estava achando mesmo que ele era o tal. Não, Jesus, eu vou com o Senhor até a morte. Está certo aquele relógio? Eu já dei o nome de relógio, é 10 para 9. É isso? Ah, não, tá adiantado esse aqui. Glória a Deus, né? É de Deus. Então, querido, o que aconteceu? Pedro pegou e falou assim: Jesus, eu estou pronto para morrer com o Senhor. Discurso. Mas Jesus, ele é onisciente. Onisciente. E a onisciência é um atributo de Deus, que é somente dele. Imagina se nós fôssemos oniscientes. Deus é tão bom, né? Que ele nos primou de algumas coisas, né? Pensou você saber o que o irmão está pensando? Misericórdia, Jesus. O irmão saber o que você está pensando. Ai. Pensou se nós fôssemos onipresentes, Tuano? Onde está a aderência agora? Cadê o trabalho, né? Mas você acha que não tinha mulheres aí onipresentes? Já está na cola do marido toda hora, irmão. Está em todo lugar. E onipotente, então nem se fala. Mas esses atributos são somente de Deus. São atributos incomunicáveis, né? Que é somente dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, conhecendo Pedro, isso é discurso, Pedro. Não, Senhor, eu vou morrer. Eu morro pelo Senhor. Eu morro. E a Bíblia diz que não existe amor maior que esse de morrer pelos seus amigos. Pedro está falando de um amor que é um amor que só pertence a Deus, que é um amor ágape. Né, Maria? Eu morro pelo Senhor. Um amor ágape. E aí Pedro vai lá e nega Cristo. Jesus fala: Pedro, você está falando tudo isso aí, mas nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Você não é tudo isso aí não, isso aí é só discurso. E acontece, Pedro nega Jesus. Mas graças a Deus, é o que eu disse, até para os que tem só discurso, Deus tem misericórdia. Quando Jesus ressuscita, ele fala assim: diz aos discípulos e a Pedro que eu iria até eles. E aí Jesus chega diante de Pedro, e ele fala assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala assim: tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí ele fala: apacenta minha cordeiros. No original, quando Pedro fala tu me amas, quando Jesus fala tu me amas, Jesus está falando assim, o amor filhos, que é o amor de amigo, né? Filhos é um amor de amigo, de pai para filho, né? Filhos. Tu me amas? Ele fala assim: tu sabes que eu te amo, Senhor. Apacenta meus cordeirinhos. Segunda vez: Pedro, tu me amas? Filéu também, um amor assim, né? Aí ele fala assim: tu sabes que eu te amo, Senhor. Aí na terceira vez Jesus fala: Simão Pedro, tu me amas? Mas ele fala agapau, que é o amor que Pedro disse lá no discurso que eu morreria, que é o amor de Deus. Aí Pedro se entristece. Ele fala assim: Senhor, tu conheces todas as coisas. Tu sabes que eu não sou tudo isso. Tu sabes que eu era só discurso. Mas Deus, ele restaura Pedro. E depois que Pedro é cheio do Espírito Santo, ele vira um dos pilares da igreja. E a primeira pregação dele
ele salva para Jesus 3.000 almas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus, querido? Porque o nosso Deus, Ele é bom. Aleluias, Ele é misericordioso. E quem que estava ali naquele lugar? Maria. Quem que era Maria? Maria era a irmã de Lázaro e Marta, a que provocou aquele tumulto ali com Judas. Por que ela provocou aquele tumulto? 12:3. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro e de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do seu unguento. Quando nós estudamos isso aí, nós vemos que aquele perfume, aquele nardo que ela derrama aos pés de Jesus, enxuga com os cabelos, valia 1 ano de trabalho. Maria, ela simboliza, queridos, aquela pessoa da igreja que é aquela que pratica o desapego e vive uma vida de adoração e é apegada aos pés de Cristo. Maria, queridos, é aquela pessoa da igreja que vive numa atmosfera de adoração e de entrega. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Quando nós estudamos Maria, a vida dela, você vai ver lá naquele lugar onde nós falamos, quando elas estão as duas na casa de Maria, na casa de Lázaro, Maria está ali aos pés de Jesus. Quando Lázaro morre, Jesus demora 4 dias para chegar. Quando Jesus chega, a primeira coisa que Maria faz é se prostrar aos pés de Jesus. E neste texto, a terceira vez que fala sobre Maria, Maria está aos pés de Jesus. Então Maria simboliza aquela pessoa que Deus procura, aquelas pessoas que o adoram em espírito e em verdade, porque Deus procura esses adoradores, porque não existe lugar melhor do que estar aos pés do Senhor Jesus Cristo, do que estar prostrado diante daquele que pode nos curar, nos salvar, nos livrar, nos dar salvação, nos levar para o céu e fazer com que nós vivamos a eternidade com Ele, para adorá-lo eternamente. Glória a Deus. Essa é Maria. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. E aí Maria, o que ela fez ali? Maria, ela fez o seu melhor. Amém? Ela entregou o seu melhor. Então que nós possamos, queridos, ser como Maria, entregarmos o nosso melhor para Deus. Entregue o seu melhor para Deus, o seu melhor, sabe? Não importa como vai evangelizar, dê o seu melhor. Vai ter uma oportunidade aqui na frente, dê o seu melhor. Teve uma oportunidade de pregar, dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Faça o seu melhor. Que a Bíblia diz: tudo que vier nas suas mãos para fazer, faça com todas as suas forças. Amém? Mas o interessante é que Maria fez o seu melhor, só que ela recebeu o quê? Críticas. Você vai fazer o seu melhor para Deus, e dentro da igreja, no ambiente onde Jesus está, no ambiente desse maravilhoso, você vai receber críticas. Você vai receber críticas, infelizmente. Mas não se preocupe com as críticas. Olhe somente para Deus. Faça para Deus. Ah, mas aquele lá está fazendo, está puxando o saco da missionária. Não, eu estou fazendo para Deus. Aleluia. Eu estou fazendo é para Deus. É para Deus. Eu estou dando o meu melhor é para Deus. Faz para Deus, que Deus faz para você. Amém? Glórias a Deus.
Vamos nos colocar de pé. Amém? Mas a Bíblia diz que o nosso adversário, ele é Satanás. Por mais que na igreja existem falhas, no culto, na reunião existem falhas, o nosso verdadeiro adversário é Satanás. E no versículo 12, 10 e 11 diz assim, que os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar também a Lázaro, que estava ali dentro da reunião, porque muitos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Nós estamos aqui, queridos, fomos ressuscitados, estamos servindo a Deus, estamos entregando o nosso melhor, estamos vivendo aqui porque nós sabemos que está escrito que o Senhor, Ele vem buscar a tua igreja. Mas existem pessoas lá fora que querem ofuscar essa obra que Deus fez na nossa vida. Pessoas que são usadas pelo diabo, por Satanás. Por quê? Porque através da sua vida pessoas vão se chegar a Cristo. Porque a Bíblia diz que eles estavam ali não por causa só de Jesus, mas por causa de Lázaro. E muitos criam em Lázaro, criam em Jesus por causa de Lázaro, o ressuscitado. Então existem muitas pessoas que creem na sua vida, que creem em Jesus através da sua vida. Você é um exemplo. Você é um exemplo de vida, porque ninguém dava nada para você, ninguém acreditava que talvez você com essa enfermidade ainda estaria de pé, ninguém acreditava que talvez você com essa luta estaria aqui adorando e glorificando o nome do Senhor, ninguém acreditava que talvez com tudo que aconteceu na sua vida, um dia você ia se levantar e ia honrar o nome daquele que fez os céus e a terra. Então através da sua vida muitos se prostrarão a Cristo, através da sua vida o Espírito Santo vai fazer grandes coisas, e o inferno vai tentar impedir, mas a igreja do Senhor, e Ele diz assim, que essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então continue buscando a Deus, firme com Deus, porque o Espírito Santo de Deus, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger, para que você possa dar continuidade na obra que Deus começou na sua vida. Só quem crê, dá uma salva de palmas para Jesus, porque Ele é bom. Glórias a Deus, aleluia. Eu agradeço a oportunidade no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar, encerrando o culto neste momento, amém? Amado Deus e Pai, Senhor, obrigado, Jesus, por esse período que o Senhor nos permitiu estarmos aqui nessa casa de oração. Eu agradeço, Senhor, pela sua presença em nosso meio. Obrigado, Senhor, pelos louvores que foram cantados, pela mensagem cantada, Deus, e também pela sua palavra que foi ministrada, Senhor, em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque nós estamos vivendo milagres em nosso meio, através do testemunho de vida de cada um de nós, ó Pai. A nossa história é um milagre, Senhor, a ser contada neste mundo. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem operado em nossas vidas, ó Pai, e através das nossas vidas também. E neste momento, nós encerramos este culto e eu peço que o Senhor permaneça conosco aonde quer que nós formos. Estamos indo para casa, para os nossos compromissos, ó Deus, mas eu peço, Senhor, vem conosco, Senhor. Eu abençoo em nome de Jesus a noite dos meus irmãos, a noite de descanso, Senhor. Guarda os sonhos, Senhor, fala conosco através dos nossos sonhos. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, é que nós encerramos este culto te agradecendo, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, ó Pai. E que nós possamos ser praticantes de tudo aquilo que nós estamos aprendendo na Tua graça. E obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, ó Deus.
Nós te agradecemos. Amém. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus o Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre a vida de cada um dos irmãos, desde agora e para todos. Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. Amém. Neste momento nós estaremos orando pelo nosso irmão Marcos. Amém. Será ministrar em palavras nesta noite. Lembrando que amanhã será um culto da família, irmãos. Os irmãos que puderem fazer o convite de alguém para estar visitando a nossa igreja, participando do culto, porque eu tenho certeza que o Senhor fará, continuará fazendo grandes coisas. Amém? No nosso nome. Estenda suas mãos para cá, queridos, e vamos estar orando. Meu Deus e Pai, Senhor, neste momento nós entramos diante da Tua presença, ó Deus, e eu quero fazer um pedido especial para a vida do nosso irmão Marcos, que estará ministrando a Tua palavra nesta noite. Amado Espírito Santo de Deus, venha conduzi-lo, Senhor, em tudo aquilo que o Senhor tem para passar para as nossas vidas. Que a Tua presença, Senhor, transborde sobre a vida do Teu servo, ó Pai, e que ele seja um canal de bênção para nós. Deus, que seja diretamente do Teu coração para a vida do Teu Filho, Senhor, e que nós, ó Pai, a Tua igreja, possamos receber e ser impactados com a Tua palavra nesta noite. Muda, Senhor, a nossa vida, muda a direção, nos conduza naquilo que o Senhor deseja, ó Pai, e que o Teu querer e a Tua vontade seja vivido por nós. Peço que o Senhor abençoe a nossa compreensão, ó Deus, e que possamos entender aquilo que o Senhor deseja para nós, e que possamos sair daqui nesta noite, Senhor, regozijando, porque eu sei que o Senhor vai falar conosco neste momento, ó Pai. E é em nome de Jesus que eu faço esta oração e entrego nas Tuas mãos. Amém. Glória a Deus. Mas, Senhor, queridos, glória a Deus. Estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Está fraco, hein? Vocês estão felizes com Jesus? Amém. Glória a Deus. Irmão, sem perder esse tempo, vamos abrir nossas Bíblias lá em João, Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Queria agradecer a Deus, primeiramente, por mais uma oportunidade. Quinta-feira estivemos aqui, com a bênção. Estivemos aqui com o nosso irmão Francisco e hoje estamos aqui novamente. Amém? É muito bom estar na presença de Deus. Ainda mais uma casa onde você entra e você já sente a presença do Espírito Santo. É maravilhoso demais. Quem achou João 12? Amém? Vamos ler do 1 ao 11. Está escrito assim a palavra de Deus. Foi, pois,